Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais esse Vasco 10, esse vídeo de análise nesta sexta-feira, dia 30 de maio. Sextou, galera, sextou. Muitos assuntos nesse vídeo, então vamos correndo, tem novidades, né? Como você viu aí na chamada do vídeo, tem muita coisa acontecendo. Eu quero, sem perder tempo, né, te chamar para se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar aquele like. Seu comentário é importante, porque você deixando seu comentário, falando seu nome, sua cidade, a gente deixa aquele abraço bacana para você. Sempre aí nos finais do vídeo vai ter esse momento, então é importante você se manifestar aí, compartilhar a nossa live com os amigos aí nos grupos de Vasco da Gama, porque aqui é Vasco, sempre uma análise sincera, uma análise bacana sobre o nosso Vasco da Gama. Nos acompanha nas redes sociais aí, no YouTube, né? E também no Instagram, @Vasco10RD. Acompanha nossas postagens por lá, isso nos ajuda muito a família Vasco 10 crescer. Galera, é o seguinte, nesse programa temos um grande retorno, né, rapaz? Tem novidades aí nesse programa, inclusive o Gilson Santos, né, nosso companheiro de análise aqui, tá sempre com a gente. Ele deixa com a gente uma análise aí sobre o desempenho do Vasco, né, nesse primeiro semestre aí, nada bom, né, preocupante, inclusive, né? A gente tem a esperança, a expectativa de melhorar com o Diniz, mas nos números que não mentem, o Gilson Santos traz uma análise pra gente. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando aqui a Vasco 10. Prazer enorme voltar a falar aqui com a maestria de Erasmo Romão e agradecer a todos aqueles que fizeram a sua manifestação de carinho, querendo aí a nossa pronta recuperação. Estamos recuperando aqui, Erasmo, de uma cirurgia de joelho, e aos poucos a gente vai voltando aqui para falar de Vasco. E Erasmo, nesse retorno, eu fiz um recorte aqui para falar de um assunto recorrente dentro do Vasco da Gama. O Vasco oscila demais há muito tempo entre a apresentação no primeiro tempo, a primeira etapa dos jogos, e as segundas etapas. O Vasco, desde ainda com o técnico Fábio Carille, chegou a perder alguns jogos, até mesmo a ceder empates em jogos que o Vasco estava praticamente com a sua vitória sacramentada. Todos lembram aí da estreia do Vasco da Gama contra o Melgar no Peru. O Vasco fez um lindo primeiro tempo, abriu o placar, chegou a ficar com 2 gols de vantagem, chegou a fazer 3-1 no placar, e em menos de 15 minutos no segundo tempo, o Vasco cedeu o empate ao Melgar, e tivesse mais um pouco de jogo, o Vasco perderia a partida, Erasmo. Isso eu estou falando da estreia do Vasco ainda na Sul-Americana. O Vasco chegou à última etapa dessa competição, o último jogo desse grupo, jogando contra o próprio Melgar na última partida, fez um grande jogo, venceu por 3-0, e desta vez sim, o Vasco conseguiu fazer um primeiro tempo avassalador, fez 3-0 aí no último jogo, mas na segunda etapa a equipe voltou a sentir a sua condição física, e o Vasco apenas administrou o placar, não fez nenhum gol, não tomou, mas o Melgar chegou com muito perigo, e talvez se fizesse um gol ali já no início da segunda etapa, o Vasco poderia ter sofrido num jogo em que tinha nas mãos Erasmo. O Vasco também teve aí na partida contra o Vitória da Bahia, todos lembram, o Vasco jogando com um jogador a mais em Salvador, fez 1-0 no primeiro tempo, finalzinho ali, marcando o seu gol, o Verrete marcando para o Vasco da Gama, e mesmo com um homem a mais, na segunda etapa, o Vasco não conseguiu segurar o placar e tomou a virada da equipe do Vitória da Bahia. Na partida contra o Fluminense, no Maracanã, o Vasco fez 1-0, gol do João Vitor, fez uma boa primeira etapa, o próprio Ryan chutou uma bola no travessão, teve cara a cara com o goleiro Fábio, poderia ter feito 2-3-0, mas no segundo tempo a equipe voltou a cair de rendimento e a equipe não conseguiu jogar o seu futebol praticado na primeira etapa e perdeu o jogo do Campeonato Brasileiro. Então, Erasmo, são jogos recorrentes
Tivemos ainda o jogo da Copa do Brasil, em que o Vasco fez 1-0 na equipe do Operário, jogando com apoio de sua torcida em São Januário, fez 1-0, mas no finalzinho aí, no segundo tempo, a equipe não conseguiu render o mesmo da primeira etapa, e no finalzinho, num castigo, cruzamento na área, tomou o gol de empate de cabeça, e se não fosse aí a performance do grande goleiro, que é o Léo Jardim, o Vasco teria perdido a classificação na Copa do Brasil para o modesto Operário do Paraná. Então, o Vasco tem um problema sério a ser resolvido, tem demonstrado capacidade de começar os jogos com agressividade e foco, mas ao longo da partida esse desempenho vai caindo, a perda de foco, a perda de interesse do jogo, não sabendo se os jogadores sentam em cima do placar, como diz popularmente, dá aquela relaxada. A verdade é que o Vasco vem sofrendo muito aí nas segundas etapas, e isso é um fato preocupante para a comissão técnica do Vasco. O Vasco que andou trocando aí preparadores físicos, mas ainda assim o problema permanece. Não sei como resolver, Erasmo, mas a verdade é que esse problemaço que o Fernando Diniz tem incomoda muito o torcedor, e o Vasco precisa resolver o quanto antes para o Vasco não perder pontos importantes, partidas importantes de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e Sul-Americana, por conta dessa oscilação, dessa alternância de comportamento físico e emocional entre o primeiro tempo e o segundo tempo. O Vasco joga aí no final de semana mais uma partida de Campeonato Brasileiro, é uma das 5 partidas que o Vasco teria para jogar em São Januário, enfrenta aí o RB Bragantino, e mais do que nunca, Fernando Diniz vai precisar que essa equipe tenha foco, que essa equipe se comprometa o jogo inteiro, para que o torcedor do Vasco da Gama possa não amargar mais resultados negativos por conta de comportamento ou até mesmo de condições físicas, Erasmo. Tá certo, Erasmo? A gente volta aí com mais informações do Vasco a qualquer momento. Grande abraço e até a próxima, Erasmo! Grande Gilson Reta, esse joelho, rapaz, só craque, né? Só craque tem problema no joelho, tem que operar joelho, essas coisas todas. Cara bagre assim como eu, nem sente o joelho nem nada, né? Mas boa recuperação, Gilson. Estamos juntos aí nessa luta, mais essa luta, né? Não apenas ficar acompanhando o Vascão, mas agora a recuperação física, que você tenha uma boa recuperação aí, esteja bem, e continuar com a gente aqui no canal. É claro que o Vasco tem desempenho distintos aí entre o primeiro e o segundo tempo. O time do primeiro tempo é uma coisa e o segundo tempo é outra. Isso é por limitações técnicas, porque chega no segundo tempo, o professor olha para o banco, chora, né? E também por limitações físicas, porque se exige um pouco mais do time no primeiro tempo, no segundo tempo o time não tem pernas e também não tem reposição. Isso é muito preocupante. O Vasco precisa fazer uma boa janela aí nessa janela que vem de julho, tá? Tem pelo menos assim por baixo, 2 jogadores para chegarem e serem titulares, pelo menos 2 para serem titulares, mais os 3 aí para compor, para o técnico ter opções de mudanças no banco aí de reserva, tá? O adversário da Sul-Americana saiu, é o Independente Del Valle, é aquele clube, né, do Equador, aquele da camisa rosinha, né, rapaz? Enfrentar os caras lá em cima é brabo. Muitos times brasileiros já perderam feio lá, inclusive lá do outro lado, lá, né, aquele, né, lá o da vermelho e preto, tomou uma piaba de 5 uma vez lá. Então, aquele time de 2019, né? Se lembra aquele campeão, fazia acontecer, Gabigol, né? Tomaram de 5 lá dentro, né? Então, assim, não é fácil enfrentar o Independente Del Valle. O Independente não fez uma boa campanha na Libertadores, por isso vem aí para a Sul-Americana. No grupo do Independente tinha o River Plate, o Universitário do Peru, que fez uma campanha bem justa, né? E o Barcelona de Guayaquil. Assim, o fiel da balança aí nesse grupo aí foi uma derrota em Buenos Aires, onde o River Plate meteu 6-2. Meteram 6-2 no Independente Del Valle, e isso fez diferença. Tanto que
o Independente terminou em segundo lugar, empatado, né, em número de pontos com o Universitário e só perdeu no saldo de gol. Tinha -3, né, então assim ficou complicado para o Independente. E agora vai enfrentar o Vascão, né, vamos lá. Não sei como esse time vai enfrentar o Independente Del Valle lá na altitude. Vai ser brabo, Nico. Vai ser brabo, mas estamos aí, né? Outra coisa, renovação na área. Renovação de Lucas Zuccarello, né? O meio atacante renovou com o Vasco até dezembro de 2028. Jogador de 18 anos. Um jogador que desperta interesse aí de alguns clubes aí de fora. E a multa é de 50 milhões. Aqui na reportagem, né, no próprio site do Vasco da Gama, eles colocaram 50 milhões de reais, mas eu quero entender que seja de 50 milhões de dólares ou 50 milhões de euros, porque 50 milhões de reais é bagatela para a qualidade do jogador, então eu entendo que seja 50 milhões de dólares aí pelo menos, né? Neste sábado, o Vasco enfrenta a equipe do Bragantino, tá? A equipe do Bragantino vem a São Januário aí, e o Vasco tem desfalques do Hugo Moura e Luiz Gustavo. Ambos jogadores suspensos, né? Então o Vasco vai precisar de um primeiro volante. Na Sul-Americana lançou mão do Jair, né? Jair fez uma boa partida, é um bom jogador, não vem desempenhando aquilo esperado, aquilo que se espera, né? Sobretudo nesse ano, mas é um jogador grande, um jogador de qualidade, um jogador que mostrou seu valor diante lá do Melgar nessa semana. E o Jair tem a situação da renovação de contrato. E também tem a situação de atingir o número de partidas. E aí ele ficar impedido de ser transferido, pelo Campeonato Brasileiro. Né? O Jair já tem 6 partidas por esse Campeonato Brasileiro. Se enfrentar o Bragantino, não tem jeito, ele não pode sair para mais nenhuma equipe brasileira, né? Então fica sem mercado. Então o Vasco vai ter que usar o Jair, até porque numa hora dessa fica sem jogadores, né? E jogador de qualidade, o técnico já se manifestou que quer o jogador, então a diretoria deu o seu jeito. O jogador tem altos vencimentos e tem contrato vencendo em dezembro. Em julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então a diretoria senta aí com o jogador, vê o que vai fazer, mas tem que dar um jeito, porque o Vasco não pode jogar sem um volante, né, de referência. Para essa partida contra o Bragantino, o Vasco tem mais 2 partidas antes da janela. O que acontece? Payet, despedida do Payet, vai ter. O Vasco joga contra o Bragantino. Será que o Payet vai ser relacionado e fazer a sua despedida ali? Ele que sempre tratou a torcida com carinho, né? Sempre saudou a torcida nos finais dos jogos e sempre teve o carinho da torcida. O Payet tem essa última oportunidade para estar em São Januário e se despedir da torcida ali. Porque depois disso, o último jogo é contra o São Paulo e depois disso acabou o contrato do Payet. Né, o Payet que vem se reclamando, sentindo sendo tratamento do joelho e não voltou ainda por ainda sentir dores, né? Então tem a última oportunidade. Deve haver algum amistoso aí em julho, é bem provável. Então pode ser que de repente num desses amistosos o Payet faça a sua despedida. Pode ser também, é um assunto aí importante. E eu quero, nesse final, né, deixar aquele abraço para a galera que nos acompanha, a galera que está sempre com a gente. Eu vou mandar um abraço especial para o grupo Vascão 2025, aquele grupo do WhatsApp. Rapaz, de vez em quando ferve lá, né? Ferve dos desesperançados, né? Tem a galera lá que tá muito desanimado com o Vasco, tem outra galera que se anima, né, facilmente. Tem de tudo naquele grupo. Eu quero destacar aí o nosso amigo Erivelton da Bahia, no interior ali da Bahia. Bahia é muito Vasco, né? O Vasco tem muito, com o Vasco tem uma torcida bacana lá na Bahia. Erivelton é o nosso amigo aí, parceiro. Estamos sempre aí acreditando no Vasco. Tem aí o professor Emanuel, que é o chefe do grupo aí,
O Emanuel também é de Campo Grande, Rio de Janeiro, aqui pertinho de mim. Um grande abraço. E vocês, galera, vocês chegam mais no nosso canal aí. Deixa aquele comentário para eu deixar aquele abraço para vocês aí, turma, tá? Então vamos lá, galera. Vamos sentar o dedo no like aí. Vamos chegar junto no canal Vasco 10. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, coloca nos grupos de WhatsApp e faça esse canal crescer, ajuda a gente. Eu agradeço muito a galera que já tem acompanhado o canal aí, as visualizações, tem sido muito legal, as interações, muito legal também, o feedback, que sempre um dá um retorno ou outro que alguém dá. Então é importante estar com vocês no momento, nesse momento em nosso canal. Tá bom, galera? Não se esqueça do Instagram, @Vasco10RD. Estamos lá aguardando vocês também. Galera, nesse sábado tem Vascão. Boa sorte, que o nosso final de semana seja incrível, uma vitória do Vascão, porque se for o contrário, vai ser muito difícil. 1 ponto do rebaixamento. Caramba, olha, ser Vasco. Não é fácil, não, mas se não fosse fácil, não seria Vasco. Um grande abraço, galera. Valeu! Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.